Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidada a diretora do Centro Cultural Maria Sabina e organizadora da notável antologia Água Escondida, que neste ano de 2014 está completando 20 anos de seu lançamento. Por sinal, um lançamento inesquecível. É com imensa satisfação que recebemos em nosso programa a professora e acadêmica Neide Barros Rego. Boa tarde, professora Neide. É uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Boa tarde, Carlos Mônaco, meu querido amigo, meu padrinho. A alegria toda minha, o prazer, a satisfação de participar do seu programa. É uma honra. Assim foi a mensagem que recebi da notável, da nossa querida Gracinha Rego. Há 20 anos foi lançada a antologia poética Água Escondida, organizada por Neide Barros Rego, com a participação de 234 poetas nascidos ou radicados aqui em Niterói. Para comemorar o marco, serão realizados recitais com poesias constantes do livro. O primeiro será na sede da Academia Fluminense de Letras, no dia 10 de abril, às 17 horas. Serão homenageados 26 poetas, entre eles Horácio Pacheco, Luiz Antônio Pimentel, Sávio Soares de Souza, Carlos Tortelli Costa e César de Araújo. Também haverá a participação do jovem pianista Felipe Naim, de apenas 17 anos. Sobre Água Escondida, muito apreciei as palavras do saudoso Edmo Rodrigues Luterbach, presidente da Academia Fluminense de Letras. Assim se expressou Edmo. Aplaudimos o desassombro de Neide Barros Rego, mineira que conquistou a elite intelectual da terra de Araribóia. Revelou-nos nomes de poetas, muitos dos quais desconhecidos. Parabéns pelo empreendimento. Disse que publicaria Água Escondida e a obra prometida aí está ao alcance de todos. Que se deliciem os apaixonados pelas musas com o que Neide nos proporcionou. O saudoso Edmo Luterbach era uma figura realmente extraordinária. Neide, como surgiu a ideia, já que naquela época não havia essa febre de antologias? Eu, antes de responder, eu quero dizer a você que o Edmo foi um dos estreantes. Ele fazia poesias e deixava sempre na gaveta, sempre escondidas. Então, ele foi um dos que se lançaram. Né? Ele era muito conhecido como orador, como escritor, né? Biógrafo, mas como poeta. Foi a primeira publicação dele e eu tenho muito orgulho disso. Ele tinha uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pelo seu talento. Ele sempre deu muito apoio, ele participou na elaboração da antologia, foi um dos prefaciadores, né? Ao lado do Marcos Almir Madeira, e sempre organizou, promoveu recitais na Academia Fluminense de Letras, após o lançamento. Perfeito. Bom, agora então respondendo a sua pergunta. Nessa época de 1994, eu participava da oficina literária Neuza Peçanha. E tinha, assim, colegas que escreviam, Neuza sempre nos instigava a escrever, a criar poemas, e lia, dava um tema. E eu tive essa ideia de fazer uma antologia, publicar as poesias. Mas quando eu falei em que cada um tinha que colaborar com uma quantia para ajudar a pagar, muitos, eu não posso, eu tenho compromisso e tal. Então eu resolvi bancar a antologia. Banquei a antologia
E uma pessoa que colaborou muito nisso, assim, me levando à gráfica, ele me levava no carro dele para o Rio de Janeiro, para a Companhia Brasileira de Artes Gráficas, o desembargador Abeilar Pereira Gomes. E ele foi um dos que, na noite do lançamento, mais compraram os livros. Então, eu fiz uma pesquisa, assim, uma carta para cada um, perguntando quantas antologias a pessoa tinha a intenção de adquirir na noite do lançamento. Um dizia 5, outro dizia 10, outro dizia 1. O desembargador que participou pediu 50 para ele e 50 para a esposa dele, que era poetisa maravilhosa também, Julieta Wendhausen de Carvalho Gomes. No dia seguinte, porque ele foi vendido ao preço do custo, R$10 na época, o primeiro ano em que começou o real, em 1994, outro dia eu até pesquisei isso. Eu quero ver o dinheiro que era na época, era o real. Então, no dia seguinte ele foi lá, comprou mais 100, ele andava sempre com um livrinho assim, ele levava para as pessoas do banco, mandava para as academias, ele era também do Paraná, de uma academia de Paraná, de Petrópolis, por aí tudo, e ele comprou, presenteou muito, foi um dos maiores, assim, incentivadores e colaboradores mesmo. Então, os autores não pagaram para participar da... Exatamente, não pagaram. Hoje em dia a gente é muito convidado, que é uma febre de antologias, todo mundo convidando, é e-mail, é carta e tudo, mas assim, R$100 a página, 150 a página, dependendo assim, por uma poesia. É verdade. Entendeu? E eu não, todos participaram, por isso que nós tivemos 234 poetas. Realmente um número... Foi. Muito, assim, muito grande, porque verdade. Antes disso eles tinham feito uma antologia, 37 poetas fluminenses, todos assim, poetas maravilhosos também. Eu não peguei essa época, eu comecei a escrever depois, né? Foi bem antes, os 37 foi bem antes, fluminenses. Ô Neide, uma coisa que eu queria falar é que eu gostei muito na obra da sua diagramação, dos poemas, né? Das fotos e também das mini-biografias. Isso. Você teve colaboradores? Tive. O meu maior colaborador foi o poeta Armando Vaz Teixeira, que ele passou a usar Armando Vaz. Então, em cada página da antologia, nós temos o poema, a foto e dados biográficos, apenas 9 linhas. Então, por exemplo, o João Rodrigues de Oliveira, que era jornalista, sonetista e tudo, mandou páginas e páginas, então deu aquele trabalho de reduzir. Para a gente que é poeta, que tem a biografia, tudo é importante, então a gente tem dificuldade para reduzir, mas o Armando era muito experiente e ele fez assim, revisor não, ele não se achava bom revisor. Então o nosso revisor principal, depois de termos duplas, uma dupla confere, outra dupla confere, nós tivemos o Vanderlei Franciscone Mendes, também acadêmico, da Niteroiense, da Fluminense, da Cidade Maravilhosa, de várias academias. E ele foi revisor do Jornal do Brasil. Então ele fez uma revisão que não existe nada sem erro, mas essa praticamente não teve erro. Bom, e eu gostaria também de saber, Neide, quem é que prefaciou essa antologia que marcou aqui? Quem que prefaciou? Isso. Antes de falar também quem prefaciou, eu quero citar a Neuza Peçanha, que foi também uma revisora maravilhosa, professora de português, não deixava passar nada. Porque nós tínhamos os conferentes de digitação e tudo, ver se ele trocou uma palavra, ele trocou uma letra, mas ela via essa parte. E o Franciscone ia com uma canetinha, de letrinha em letrinha, vendo tudo. Ele tinha, assim, muita prática. Então, e o Edmo Luterbar também, que foi um dos revisores, também muito seguro, muito perfeccionista, né? Então, o Edmo, ao lado do Marcos Almir Madeira, foi um dos prefaciadores. Marcos Almir Madeira, da Academia Brasileira de Letras, e o Edmo, presidente da Academia Fluminense de Letras. Excelentes colaboradores, excelentes, sem dúvida excelentes. Vanderlei, Armando Vaz, Marcos Almir Madeira, Neuza Peçanha e o Edmo Luterbar. Água Escondida. Neide, como é que surgiu esse nome, Água Escondida, para a antologia? Bom, esse nome, que quer dizer Niterói, quer dizer água escondida na língua tupi, esse nome foi sugerido
pelo também inesquecível poeta Xavier Placé. Ele que sugeriu o nome, e o José Lívio Dantas, que o conhecia também, os dois se comunicaram comigo, e Armando logo aprovou, eu aprovei, todos aqueles que estavam colaborando comigo aprovaram, e tenho certeza que Pimentel também adorou o nome, né? Claro. Água Escondida. O Xavier Placé, como o Xavier José Placé, Lívio Dantas, foram membros da Academia Niteroense de Letras, Isso. também com belíssimos trabalhos, ambos, o Xavier Placé e o nosso querido José Lívio Dantas, ambos falecidos, né? Eu queria saber também, Neide, como é que foram selecionadas essas poesias? Bom, eu, por ser declamadora, sou muito acostumada, assim, com poemas, a gente bate o olho numa, bate o outro noutra, já gosta mais de uma, porque eles mandavam opções também, os poetas. Eu fiz uma carta convidando, pedindo um número limitado de linhas, eu, se não me lembro, eram 32 ou 34, eu não lembro. Então, para caber a biografia, porque o livro não é pequeno assim, tipo 16 por 23, como é a maioria. Ele é, aliás, a maioria é 14 por 21. Ele é 16 por 23. Então, o tamanho maior. E esse aqui é o convite do lançamento, eu gostaria de mostrar. E nas costas do convite tem o nome dos 234 poetas. Esses poetas todos niteroenses ou aqui radicados. Né? Ou radicados, como eu, que sou mineira, né? E participei da antologia porque eu me considero niteroense, eu sou radicada aqui desde o ano de 1951. Aliás, a antologia Água Escondida constam aí diversos nomes de personalidades ligadas à vida cultural de Niterói com grande realce. Né? E tem pessoas de vários estados, várias unidades da federação, né, dos estados brasileiros, e tem de 5 países estrangeiros. É verdade. Né? E muitos membros de academias de letras, né? É verdade. Grande número. Grande número. Olha, eu fui assim prestigiada pelos maiores vultos, Horácio Pacheco, e presidente de academia, de cenáculo, de academia, escritores assim, por exemplo, a Laura Eduardo Cizinho, né? Aquele que botou assim um aparelho na garganta. Como é Fernando Elviro. Fernando Elviro Costa, maravilhoso. Armando Vaz, o próprio Armando Vaz, uma obra extensa e de muito valor. Manita. Neide, eu estive presente naquele inesquecível evento, lançamento lá no Clube Central, com a multidão, né? Eu queria saber de você, houve outros lançamentos além daquele do Clube Central? Houve sim. No ano seguinte, porque ele foi lançado dia 13 de dezembro de 94, o ano já estava terminado. Né? No ano seguinte, além de ter havido vários recitais em abril, maio, junho, na Academia Fluminense de Letras, promovidos assim, um convite, tudo feito pelo Edmo Rodrigues Luterbach, na sede da academia, em abril, maio, junho. Houve um outro também, 10 anos depois, na comemoração dos 10 anos de Água Escondida. E quanto ao lançamento que você me falou, no ano seguinte, em dezembro, houve um que eu até tenho o convitezinho aqui, que foi na Livraria Ideal. Esse aqui foi em dezembro. E 10 anos depois houve outro na Livraria Ideal. E no ano seguinte também, em maio, logo após o primeiro recital, houve um no Clube Português de Niterói, em benefício da obra do berço. Foram vendidos livros e a renda foi para a obra do berço. Né? Aquele nosso grupo que funcionava, que fazia aquele chá à tarde com as senhoras da sociedade, sempre em benefício de alguma instituição. Né? Eu queria mostrar também isso aqui que os poetas usaram, cada um na lapela, porque o Clube Central ficou cheio, mais de 800 pessoas, até mais, né? E foram vendidos 1.500 livros, acho que eu já falei isso com você. Então, para os poetas serem reconhecidos e para as pessoas pedirem um autógrafo, eles usaram isso aqui, era um adesivo, foi feito pela Gráfica, a Companhia Brasileira de Artes Gráficas, no Rio de Janeiro, e cada poeta usou esse adesivo. Ele nem gruda mais, né? Já tem tanto tempo. Bom,
Eu queria saber também, Neide, que você nos falasse sobre o andamento da programação das comemorações, né, dos 20 anos da Água Escondida. Bom, como você já mencionou, o primeiro deles será na sede da Academia Fluminense de Letras. Dr. Valdenir de Bragança, que é o atual presidente, apoiou, e eu estou até fazendo, ainda não está pronto, que vai ser distribuído o programinha. A minha impressora não está boa e a minha sobrinha Fabiana está fazendo. Então, ainda não está centralizadinho, mas o programa com os nomes das poesias, as pessoas que vão participar, né? E muitos deles são autores. Esse será na Academia Fluminense de Letras. Depois nós teremos um segundo, já fomos convidados pelo Hertal da gráfica Nit Press, para fazer no quarto salão de leitura de Niterói, que será no finalzinho de maio, começo de junho, não sei ainda a data. Depois teremos um na sala Leila Diniz, que a Renata também já disponibilizou para a gente fazer um recital comemorativo de alguma coisa. Então, eu acho que essa da Água Escondida será bem apropriado. A programação está excelente. Teremos também no Centro Cultural Maria Sabina, que eu tenho um auditório de apenas 60 lugares, lamentavelmente. Esses recitais sempre enchem porque tem muito participante e familiares, que nós convidamos os familiares dos participantes, tanto os vivos como os falecidos. Bom, falando em falecidos, muitos que participaram já são falecidos, né? Sabe mais ou menos aproximadamente o número de falecidos? Eu acho que mais de um terço já faleceu. Mais de um terço. Nesse recital agora, que vão ser declamados 26 poemas, me parece que falecidos aqui, até fiz uma anotaçãozinha. Onde é que eu coloquei a anotação? Aqui. Falecidos: Alberto Vale, Antônio Bispo dos Santos, Armando Vaz, Carlos Tortelli Costa, Celso Furtado de Mendonça, César Araújo, Cláudio Cutilada, Edmo Rodrigues Luterbar, Hércules Lamego, Gerci Pinheiro de Souza, Gilberto Emílio Chodon, Erval de Souza Tavares, Horácio Pacheco, Luiz Antônio Pimentel, graças a Deus, está vivo com 102 anos e vai participar dizendo o poema dele. Marilena Gomes Ribeiro, Marcos Almi Madeira, Mário Monteiro, Menandros e Milton Nunes Loureiro. Você veja quantos nomes que já nos deixaram, nomes que marcaram aqui na nossa história literária da cidade. Isso, né? Então desses 26 que serão declamados, 14 já são falecidos. Agora, na antologia, qual era o poeta mais jovem e o mais idoso? Você pode Posso dizer. Mais idoso na época, era a Jandira Mascarenhas, que era de 1904, e a mais jovem, ela é filha do Moacir Sacramento, a Kelly Cristina de Sacramento, que quando ela mandou o poema para a antologia, tinha 10 anos. E quando foi publicado, ela tinha acabado de fazer 11, em dezembro, né? Então, era mais jovem. Neide, os familiares foram convidados para o recital? Sim, muitos nós, assim, perdemos o contato, mas os que nós temos contato já telefonamos, já mandamos por e-mail. Eu também tenho Facebook, então eu compartilhei com várias pessoas ali que estão na antologia, mesmo os que não que não vão ser declamados agora, sim, mas que participaram e que vão participar de outros. Muitos foram avisados. E há algum autor que vai dizer a própria poesia no recital? Sim, um deles é o Luiz Antônio Pimentel, como eu disse. O outro é o Sávio Soares de Souza, que já está quase fazendo 90 anos. Né? E outra, Lúcia Romeu, a professora Lúcia Romeu, Marinei Clex, né? Marli Prates e Araquém Rego. Vamos ver se ele vai dizer que ele está bem idoso. A filha prometeu levá-lo, vamos ver. E Franci Dailgo. Certo. Os outros serão declamadores, serão convidados que vão dizer. Teremos participação de declamadores formados, diplomados, né, em arte de dizer, e outros que não são, mas que dizem bem também. Agora, a participação do Pimentel, com seus 102 anos de idade, é uma... E há pouco tempo nós tivemos a alegria
de participar do almoço comemorativo dos 102 anos dele. Foi muito agradável, foram muitas pessoas. Realmente Pimentel é um ídolo aqui em nossa cidade. A gente ama Pimentel. Bom, você, Neide, poderia ler alguns poemas para nossos telespectadores? Não sei como é que está o tempo. Pode ficar à vontade. Então, vamos ver aqui o primeiro. A Neide é considerada uma da maior declamadora aqui da cidade, dirige com brilhantismo o Centro Cultural Maria Sabina, com o curso Arte de Dizer, realmente é uma figura notável. Foi fundado há 51 anos, 51 em 1963, dia 24 de junho. 51? Não, mais, 61 já. Esse ano vai fazer 53. 53 anos, pois isso. 53 anos. Bastante tempo. Bom, então o primeiro, porque o livro é por ordem alfabética, então é muito fácil você encontrar. Quer encontrar Marilena Gomes Ribeiro, você acha logo. Então o primeiro é um que participou com haikais, aquele tipo de poesia japonesa, que são apenas 3 versos, o primeiro de 5 sílabas, o segundo de 7 e o terceiro de 5, sem obrigatoriedade de rima, mas que tem que ter uma mensagem. Então, o Abelar Pereira Gomes fez haikais em louvor da amada. Uns falam haikai, eu falo haikai. Eu estava cego, tu chegaste em minha vida e vi a claridade. Eu estava surdo, até que ouvi tua voz, doce melodia. Eu estava mudo, até que te vi e falei palavras de amor. Eu estava só, até que tu apareceste e te acompanhei. Eu só existia antes de te conhecer. Agora eu vivo. Belíssimo, muito bonita, né? Belíssimo. Muito a autoria de Abelar Pereira Gomes. Então nós temos trovas, nós temos haikais, nós temos sonetos, temos poesia livre. Vamos ler outros poemas, né? Porque são todos belíssimos, né? Um que vai ser declamado por André Varela é de Cláudio Cutilado. Esse também faleceu jovem, ele morreu de AIDS, uma pena mesmo, um rapaz de muito valor. Chama-se Aquarela. Os milharais são tapetes da cor do ouro. Eu tive uma paixão que tinha o cabelo louro. Sonhei morar com a minha paixão perto de um rio. Ela tomaria banho nua e nua estenderia os cabelos para secar no varal. Eu pediria à brisa que viesse em forma de aquarela e me pintasse os cabelos dela, e em todas as casas que eu morasse, esse quadro seria a minha janela. Mas a minha paixão cortou o cabelo bem curto e pintou de preto, e eu nunca mais olhei para ela. Belíssimo. Bonitinha, né? Vamos para um terceiro. Vamos para... Você quer algum? Quer escolher? Todos são belíssimos, né? A Neide está aí no livro. A Neide está, deixa eu ver aqui. Então, eu participei com um soneto. Então, vamos, Neide, vamos brindar. Eu até sei de cor, mas eu vou ler. Vamos brindar. Chama-se Cicatriz. Vamos lá. Eu até pensei, quando eu for declamar essa poesia, pegar uma jarra de cristal. Repare nesta jarra de cristal que outrora se quebrou tão de repente. Partiu-a, gesto brusco, inconsequente, e a restaurou artista magistral. Assim, nos corações, de modo igual, a vida vai deixando em toda a gente marcas profundas, implacavelmente, que, embora ocultas, causam tanto mal. E quando isso acontece, a criatura carrega no seu peito a desventura sem perceber a triste coincidência. Com a jarra emendada se parece, a cicatriz jamais desaparece,
enquanto perdurar sua existência. Belíssimo. Bem filosófico. Neide, o lançamento da Água Escondida teve uma repercussão enorme aqui na cidade. Todos nós sabemos disso. Eu queria que você nos falasse sobre uma das manifestações sobre essa obra. Eu queria dizer que eu coleciono desde o lançamento. Eu tenho uma pasta com... aqui está uma foto do... Não sei se está dando reflexo. Uma foto minha segurando o livro no lançamento, né? Segurando a Água Escondida, Neide, há 20 anos, em 1994. E aqui abaixo, a foto de um grupo que participou do 3º recital de Água Escondida, realizado na Academia Fluminense de Letras, em junho de 95. Como eu disse, nós todos de gala, e acho que esse do dia 10 também vai ser de gala, as declamadoras todas chiques, o pianista Felipe Naim também de gala, né? Então, vou ler então a manifestação, uma manifestação da filha de uma das participantes, da filha da Yara Vidal Fonseca, Ana Luísa Vidal Fonseca, médica, ela é de Niterói. Então ela escreveu: gostaria de parabenizar a intelectual Neide Barros Rego pela antologia poética Água Escondida, que tem em seu conteúdo trabalhos de 234 poetas de Niterói. Esse livro reúne tantas formas de poesias e foi feito com tanto esmero que poderia ser aproveitado para outra finalidade, além de dar prazer aos amantes das letras. Atualmente, os programas massificados de televisão, cinema, jogos eletrônicos e informática, com monstros, guerras e competições, mascaram e deturpam a realidade, embotam a criatividade de nossos adolescentes, além de torná-los mais agressivos. A meu ver, esta obra literária deveria ser introduzida nas escolas de 1º e 2º graus. Os alunos teriam, num só livro, as mais variadas formas de poesia, aprendendo a diferenciá-las. Além disso, teriam contato com diagramação e prefácios primorosos e, além de seus próprios conceitos e interpretações, seriam levados a criar, a poetar. Parabéns. Neide, considerações finais. Considerações finais. Eu espero que essas nossas comemorações tenha bastante gente lá para recordar os poetas, porque a nossa finalidade, desde que eu comecei a ensinar, a declamar, a dizer poesia, é divulgar os poetas e divulgar a poesia, através de recitais. Então, esses recitais eu espero que tenha bastante comparecimento, bastante gente, e você é um dos que eu faço questão, porque nesse parece que você não vai poder ler um dos depoimentos. Sempre serão lidos 2 depoimentos em cada recital. Mas eu estarei lá para aplaudir. Você estará. Eu acho que no salão de leitura vou convidar você para ler um. Obrigado, Neide. Eu é que agradeço. Bom. Obrigada aos telespectadores pela atenção. Obrigada a vocês todos aqui da UniTV. Bom, despeço-me agradecendo a presença da notável diretora do Centro Cultural Maria Sabina e organizadora da antologia Água Escondida, professora e acadêmica Neide Barros Rego, aqui em nosso programa. E também aos nossos queridos e distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. Para dar o pontapé inicial ao Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal, foi realizado o primeiro workshop para discutir as primeiras ações desse projeto. A ideia é criar um observatório nacional
que possa avaliar e acompanhar as ações direcionadas à melhoria da política de saúde mental e justiça criminal, e assim analisar estratégias para a atenção à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. Bom, esse workshop seria assim, a primeira ação, né, o evento ligado a esse projeto que está se iniciando hoje, né, que é o projeto de criação do Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal. É a proposta do SUS no âmbito da saúde mental para o sistema de justiça criminal. É essa a tarefa, né, esse é o desafio. E essa proposta vai ser desenvolvida dentro do observatório, construído como uma rede nacional, com várias antenas. Então, nós precisamos estar com a Secretaria de Direitos Humanos presente, né? Precisamos estar com o Ministério Público presente, né? O Ministério da Saúde com várias secretarias, a assistência social também precisa estar presente. E então, hoje, né, esse workshop, nós vamos iniciar esse trabalho, essa construção dessa rede nacional de trabalho conjunto, de apoio, né, mas para se trabalhar conjunto, né, em conjunto, para que possamos atingir essa meta, que é uma meta bastante desafiadora, que será realizada a longo prazo, sabemos, mas nós vamos etapa por etapa. O Observatório Nacional também irá funcionar como um fórum permanente de discussão. No site que será criado, os interessados poderão acessar a documentos importantes e debater sobre os assuntos. Afinal, ainda falta muita informação nessa área, e esta será uma ferramenta muito importante para os profissionais envolvidos. A tarefa do Observatório é também realizar pesquisas aplicadas, né? Então, essa pesquisa aplicada, ela vai buscar, ela vai detectar, né, ações que atualmente já sigam a perspectiva do SUS. Então, já existem ações isoladas, né? Como eu falei, no PAILI, PAIPJ, o processo de desinstitucionalização no Rio. Então, essas iniciativas, elas serão acompanhadas, elas serão potencializadas e, principalmente, essas ações serão difundidas, né, para que elas se multipliquem em todo o país. O evento aconteceu no campus do Gregoatá, da Universidade Federal Fluminense, e reuniu diversos especialistas ligados à área da saúde mental e da justiça criminal. Durante o workshop, foi apresentado o projeto de criação do observatório, com a metodologia que será utilizada, e os convidados puderam interagir, tirando suas dúvidas e dando suas contribuições. Nós temos aqui representantes da assistência social, nós temos representantes do Ministério Público, né? Nós temos promotores, nós temos juízes, né? Como eu falei, o PAILI, PAIPJ, são essas ações que já existem. Então, hoje é o primeiro passo. E a partir dessas pessoas, a partir desses parceiros, outros parceiros virão. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com o nosso queridíssimo oftalmologista, digo queridíssimo porque ele já esteve aqui conosco e as pessoas que se comunicaram conosco gostaram muito da entrevista e pediram tanto essa volta e hoje temos aqui então o prazer de recebê-lo novamente, Dr. Antônio Carlos Alé, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite mais uma vez, estou à disposição. Então vamos hoje abordar pós-operatório de cirurgia de catarata. Isso. Mitos e verdades, pode ser assim? Mitos e verdades seria mais interessante. Né? Eu acho esse tema interessante porque a gente tem tido muita cobrança disso, né? Nós estávamos conversando a respeito da história do pós-operatório da catarata. Aliás, a visão da catarata mudou muito de uns anos para cá. Eu digo de uns anos para cá porque eu estou há 40 anos fazendo isso. E nesse período a gente já teve 3 fases, já passei 3 fases diferentes do processo de cirurgia da catarata. E nessas fases, cada mudança dessa sempre é uma mudança difícil, né? A gente saiu da intracapsular para extracapsular e para facoemulsificação, implante de lente, essa coisa toda. É bem verdade que hoje o processo em si, embora seja uma parafernália de equipamento enorme, o processo em si
é muito mais simples de recuperação, em termos de recuperação, do que era antes. Para a gente ter uma ideia da história, é o seguinte, a catarata, na realidade, o pessoal costuma dizer que é aquela pelezinha que tem no olho. Não é verdade, aquilo é o pterígio. Catarata é a lente dentro do olho que, com o tempo, começa a opacificar e começa a atrapalhar a visão. O que a gente faz, na realidade, é trocar essa lente. E já vou dar um cortezinho aí. Qual é a faixa etária em que esse cristalino normalmente começa a deteriorar? Roberto, em média, a faixa etária mais provável é a partir dos 60 anos. Mas a catarata, o pessoal diz, mas eu estou muito novo para ter catarata. Eu digo, bom, mas catarata você pode nascer com ela. Existe a catarata congênita. Tá? Mas a catarata de desenvolvimento normal, natural, que a gente chama de catarata senil, acima dos 60 anos é mais provável. No processo da fisiologia natural, dentro de determinados aspectos aí que a gente conjuga como sendo natural, por volta, então, em torno dos 60 anos, você já começa a ter uma degeneração. O que não quer dizer que o paciente mais jovem não venha a ter. É perfeitamente possível. Sim. Né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, catarata não é se, é quando. Assim, a minha cunhada, por exemplo, a sua cliente, ela não tem 60 anos ainda, operou em torno dos 57 anos. Isso pode acontecer perfeitamente. Né? Mas um dia a gente vai ter catarata. Mais cedo ou mais tarde. Se não morrer antes, né? Por isso é que quando eu dou o diagnóstico de catarata, eu dou os parabéns. Meus parabéns, você está com catarata. Mas como assim isso é doença? Eu digo, não, isso é sinal de saúde. Com certeza. Não vem com a idade? Para ter idade precisa ter saúde, senão você nunca chega a ter catarata. Então, catarata é um processo normal de envelhecimento do olho. Né? O que a gente faz hoje é trocar esse cristalino. A gente esvazia o cristalino, uma incisão 2.8, 2.9, uma coisinha. O que é esvaziar o cristalino? Ele não é retirado? Não. Na realidade, o que a gente faz é o seguinte. Antigamente, a gente tirava o cristalino inteiro. Né? Que era deixar o olho sem nada. A gente chamava de afasia. Hoje, a gente abre o cristalino com um faco emulsificador. A gente esvazia e deixa a cápsula do cristalino. E nessa cápsula você coloca uma lente. Ela tem um adaptador que ela entra dobrada. E a gente, na realidade, injeta uma lente dentro do olho. Essa lente entra e ela abre dentro do olho. Abre dentro da cápsula do cristalino. Entendeu? E ele fica preso dentro da cápsula do cristalino. E daí a história do pós-operatório, porque aí vem os mitos e verdades. Né? Não posso fazer isso, não pode fazer aquilo. E essa lente, um outro adendo aqui que eu acho importante. Essa lente, ela já é introduzida aí nesse cristalino, normalmente com um grau... Com grau. Tem os exames pré-operatórios, o principal de tudo é exatamente identificar essa lente. Porque é uma lente que, na média, ela é em torno de 20 e poucos graus de dioptria. É troço para chuva, é muita coisa. Né? Mas a gente sempre procura fazer um exame, uma avaliação de tal ordem que você consiga o mais aproximado de zero possível. Né? E essa coisa é gozada porque com essas cobranças, hoje cada vez a pessoa cobra mais detalhe, mais qualidade no pós-operatório. Qual é o exemplo melhor disso daí? O exemplo melhor disso daí é o paciente que foi fazer exame no Detran e achava que não tinha nada e foi reprovado porque não passou. Aí você vai examinar e diz, não, lógico, não passou, você tem uma catarata. Ah, não é possível? Isso é possível. Não é? Então, esse paciente que vai ser operado, ele quer fazer a cirurgia e quer passar no Detran. Então, ele precisa ter qualidade na cirurgia. Ele quer passar sem óculos. Ele quer passar sem óculos. Com a lente que foi colocada lá no cristalino. Não necessariamente sem óculos. Às vezes, você precisa de uma correção pequena. Você não consegue uma absoluta precisão de 100%. Isso é impossível. Mas um meio grau, 0,75, 1, essas coisas assim pequenas, mas é perfeitamente normal, não tem nada assim de errado nisso, né? E aí, mas às vezes a pessoa não pode, mas eu ainda vou ter que usar óculos para longe? Sim, às vezes ainda vai ter que usar óculos para longe. Agora, doutora Alé, nesse pós-operatório, a gente sabe que qualquer pós-operatório tem situações inusitadas. Com certeza. Né? O que poderia acontecer nesse pós-operatório de situações inusitadas? Roberto, olha só. No sentido de inflamação. Aí... Hoje é uma cirurgia de baixo risco, tá? De alta complexidade, mas de baixo risco. Primeiro que a gente praticamente não faz cirurgia dentro do hospital geral, praticamente se faz, as cirurgias de catarata são feitas em centro cirúrgico para cirurgia oftalmológica.
Então a gente já tem uma vantagem que o paciente já não é um paciente que está com infecção, é um paciente rígido, né? Ele está bem de saúde. Então o risco de complicação em termos de infecção é muito baixo, Mas o que pode existir na realidade é o seguinte, a gente tem que entender que de qualquer maneira você está botando um corpo estranho dentro do olho. Não pode deixar de haver qualquer pequeno trauma. Sim, claro. Que é uma invasão. É uma invasão, claro. Né? Que é. Num órgão claro extremamente delicado. Com certeza, né? com certeza. Que é a visão. E às vezes no pós-operatório você tem um processo que perdura um pouco mais de tempo. Nós estávamos até conversando sobre isso, né? Paciente que às vezes, mas eu ainda estou sentindo dor, estou sentindo um desconforto. Sim, às vezes pode acontecer. Até no lugar onde você faz a incisão, a própria cicatrização ali pode dar um desconforto. É um processo natural, porque a gente hoje não faz cirurgia com ponto. É a chamada incisão selada. Você faz uma incisão pequena e aquilo dali, a própria natureza incumbe de fechar aquilo ali, você não precisa dar ponto, salvo em raríssimas exceções, mas normalmente não se dá ponto. Mas a própria cicatrização daquilo ali, às vezes, causa um certo desconforto, o que é perfeitamente natural. O ideal é o quê? O ideal é que você chegue no pós-operatório, o paciente está feliz da vida, enxergando tudo, não está sentindo nada. Obviamente, essa é a grande maioria, mas pode acontecer do paciente ter um pouquinho de desconforto no pós-operatório. Eu tenho aqui recebido algumas questões no sentido desse pós-operatório de pessoas que disseram que, mas o oftalmologista que fez a minha cirurgia disse que eu vou precisar fazer uma infiltração com cortisona agora no pós-operatório porque tem uma inflamação e eu não estou enxergando bem, aí começa a causar aquela ansiedade no paciente, aquela coisa, e o medo da coisa da infiltração, uma injeção nos olhos, olha que pavor, que coisa horrorosa. Injeção no olho é muito menos desagradável que a injeção no braço, né? Porque você anestesia, Você faz anestesia. Eu, por exemplo, já tirei uma ocasião, calásio que chama? Não, aquele é mais desconfortável do que a injeção. Nossa, mas esse é muito desconfortável. Mas a injeção, que na realidade não é um corticóide, é um anti-angiogênico. Na realidade, o que ele faz é evitar que tenha uma neovascularização. Esses processos de pós-operatório que a gente tem que fazer infiltração, normalmente o mais comum hoje é a chamada DMRI, Degeneração Macular Relativa à Idade. Ela aparece por fatores vários, né? Mas uma das causas que a gente tem que entender é o seguinte, o olho está com a passagem de luz obstruída. Então a quantidade de luz que você recebe na mácula é pequena. De repente você vai lá e abre aquela janela assim, é igual você acordar de manhã, um sol forte, você abrir a janela, aquela quantidade de luz, de certa forma, é um choque. Cega. Não, também, né? Mais ou menos, mas de qualquer forma é uma intensidade muito forte, de tal ordem que a retina não estava acostumada com isso, a mácula não estava acostumada com esse excesso de estimulação. O que acontece às vezes é que isso pode provocar um edema, isso pode acelerar esse processo de degeneração macular, quer dizer, não é a causa a catarata não provocou isso daí, tá? Em alguns casos também, o paciente diz, mas será que valeu a pena operar? Lógico que vale a pena operar, porque se você termina de operar, daqui a pouco você não enxerga o que você está operando, o que você está consertando, né? Como é que você vai tratar isso daí? Mas isso que a gente está falando, que assusta muito, esse negócio da injeção, isso é um caso ou outro. Isso não é a regra. Mas isso é uma coisa que pode ocorrer no pós-operatório e não é para ficar tão assustado não, assim. De forma alguma. Se tiver que passar por um procedimento desse. De forma alguma. E é um procedimento que costuma dar um bom resultado? Com certeza, com certeza. Na realidade, todo tratamento, em medicina é o seguinte, todo tratamento é bom quando tem boa indicação. Com certeza. Não é? Se você tem uma boa indicação para fazer aquilo ali, o resultado é ótimo. O resultado é ótimo. Mesmo porque essa é a melhor coisa que tem para fazer. Tem coisas que você fica discutindo, será que, acho que, vamos tentar aqui. Não, tem coisas que você não tem que discutir, tem que fazer. Sim, até porque talvez você use ali a medicação no local localizada. Quer dizer, ela vai ser absorvida essa é a ideia. Numa quantidade razoável para que faça um bom efeito. Exatamente. Se você dá sistêmica, de forma sistêmica, você já não tem essa qualidade. Efeito, exatamente. Mas você tem até tratamentos, eu uso muito antioxidante para esse tipo de coisa, e que dá um resultado bom. Quer dizer, como é que a gente coloca isso daí? O fato é o seguinte, existem duas maneiras de você encarar o resultado do tratamento.
O nome já está dizendo, degeneração macular relativa. Degeneração, isso lembra sempre o quê? Algo que está progredindo, que está degenerando, né? Se você começa... Que está, de certa forma, gente, a gente pode falar, assim, numa linguagem, né, mais vulgar, desmilinguindo, está se desmilinguindo, está se desintegrando. É o que acontece com o corpo da gente. Né? Na mais pura realidade. Mas se você tem, por exemplo, uma medicação que você consegue, pelo menos, estacionar o processo, já é um ganho enorme, não é? Sim. Mas melhorou. Aí o ganho é mais do que enorme. O ganho é fantástico. E isso pode acontecer perfeitamente. Mas tem casos que você precisa da intervenção. Você vai ficar com um corpinho de 70, 80, mas com uma visão de 35. Mais ou menos. A gente sempre gostaria que fosse assim, né, velho? Eu estou falando porque, olha, a gente já está mesmo nessa faixa etária, eu também já estou, daqui a pouco provavelmente, se bem que o último exame que eu fiz lá, você me disse, olha, ainda não tem catarata. Eu falei, oba, mas daqui uns 20 anos. Mas você virou para mim e falou assim, mas vai ter. Eu falei, se não morrer antes... Mas isso é natural, quer dizer, eu não vejo o porquê desse pavor que a pessoa fica com essa história da catarata, e acho o seguinte, está atrapalhando, está na hora, aquele negócio de tem que deixar amadurecer, eu sempre digo o seguinte, antigamente tinha que esperar amadurecer, hoje quanto mais madura, mais dura. Mais difícil para operar, mais traumático, mais demorado, mais complicado, entendeu? A recuperação às vezes demora mais. Não está atrapalhando, não tem até porque o organismo, enquanto está mais íntegro, com menos idade, se recupera de tudo com mais facilidade. Muito mais fácil, com certeza. Né? Talvez de qualquer intervenção cirúrgica. Com certeza. Né? Se recupera. E o resultado é sempre muito melhor, né? Mas aí vem aquela história do pós-operatório, o camarada fica, né? A gente dá uma lista de coisas que não pode fazer, porque eu cito sempre um exemplo... Pois quais são as restrições? Não, só para você entender a questão do exemplo, é o seguinte, eu uma vez operei a filha de um amigo meu, que não era de catarata, mas era de refrativa, e ela falou, o que eu posso? Eu digo, a vida normal. Ela voltou no dia seguinte com o olho desse tamanho, eu digo, menina, mas o que você arranjou aí? Eu saí daqui de noite. Não, de noite tinha uma festa para ir numa boate, não sei o quê. Fiquei sentada no palco, aquele negócio de vapor, de CO2, aquela fumaça de CO2. Eu saí de lá, devia ser umas 4 horas da manhã. Eu falei, pô, mas você operou um dia, no dia seguinte, você falou vida normal. Para mim, normalmente, o fim de semana eu vou para balada. Então, essa história de vida normal, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Se o cara diz, eu operou de catarata, qual é a vida normal? No dia seguinte, vou lutar boxe? Pô, não é possível. Não é? Nem ir para a praia, né? Nem ir para a praia. Qual é o problema disso daí? A praia, por exemplo, por causa da intensidade do sol, a gente sempre pede que use um óculos escuro e tal. E sobretudo, o que sempre é pavor para a gente é a história da contaminação. O cara vai para a piscina abrir o olho, na praia abrir o olho, né? Sei lá que praia que ele vai, afinal de contas as praias andam daquele jeito que a gente sabe. Mas o que seria, então, qual é o tipo de restrições que deve haver aí? Restrição que você tem que ter são as restrições, por exemplo... Por exemplo, caminhar. Não tem problema. Caminhar na praia devagar não tem problema. Devagar, escuro, né? Não vai correr. Porque o esforço físico também, depois de uma cirurgia, é complicado. Lógico. Né? Mas por que isso? Porque durante os primeiros 15 dias, a lente que foi colocada ali, ela só está encaixada. Ela não está amarrada, colada, presa. Aquela cápsula onde a gente botou a lente, ela entra ali, com o tempo ela vai se retraindo e prende a lente. Né? Depois que ela fechou, prendeu, está tudo direitinho, que ela cicatrizou. Pois é, mas quanto tempo ela leva para ficar? 15 dias. Então são 2 semanas aí. Mas não quer dizer que nessas 2 semanas você tem que ficar de repouso. Antigamente a gente deixava o cara operado deitado 5 dias, uma semana. Uma pessoa pode ir ao trabalho, por exemplo, claro. Se não for um trabalho de esforço físico. Claro, com certeza. Você pode trabalhar normalmente. Com certeza. Sempre a pergunta, posso ver televisão? Posso ir? Claro que pode, né? Não tem problema nenhum. Não pode chegar perto de coisa quente, é isso? Fogão não pode, essas coisas? Micro-ondas? Esse é outro mito, sabe? É mito? Esse é outro mito. Eu mexo com o pessoal no consultório, que eu digo o seguinte, isso não foi uma coisa que a gente fez a pedido das mulheres, que pediram para a gente não botar, entendeu? Sei. Mas óbvio que é o quê? É o camarada que vai baixar, me tira da cozinha, deixa eu descansar nesse período. É óbvio que não vai fazer, você vai meter a cara no vapor daquilo, não tem lógica isso, não vai queimar, não vai, entendeu? Lógico, se você botar
chegar muito perto do fogo, não precisa nem ter operado catarata, você vai ter problema. Você abrir um forno muito quente, pegar peso, levantar, fazer esforço, entendeu? Bom, então o que normalmente... É muito bom isso, ainda bem que vocês lembraram, hein, gente? Obrigada, hein? Obrigada, valeu. Olha, viu? Me deixaram aqui sem o e-mail. É isso aí, não é mole não. Fico sem fazer o programa uns tempos, tiro umas fériasinhas para dar um descanso, para dar um respiro. Aí, já vão me largando para lá, tá vendo? Obrigada, valeu. Programa ao vivo é isso, né? O bom do programa ao vivo é isso. Mas o bom é que você tem a capacidade de consertar as coisas. Eu acho que eu não saberia me enquadrar em regras para gravar, para fazer um programa ali, aquilo tudo cronometrado. Eu gosto muito do momento, acho que o momento é maravilhoso, a emoção do momento é a coisa genuína ali, como ela está ocorrendo. Né? Por exemplo, agora há pouco o mosquito entrou no meu nariz aqui, eu fiquei aqui desesperada, mas ele entrou e eu ia fazer o quê? Né? Mas enfim, Lélia, então esses excessos que a gente é obrigado a colocar no termo do pós-operatório, a gente bota porque, né? Qual é o problema? Não pode virar de cabeça para baixo. Mas o paciente idoso vai virar de cabeça para baixo? Vai, para procurar o chinelo debaixo da cama, fazer yoga. Tem paciente de idade que faz yoga. Não é? Eu, por exemplo, com Pilates... Exato, mas não quer dizer que, às vezes, o paciente chega lá assim, ó, doutor, estou com um problema que eu não posso nem olhar para baixo, minha mulher não deixa eu olhar para baixo. É muito pior você não olhar para baixo, levar um tombo, cair e se quebrar todo, né? Mas vai ver, a mulher não está deixando olhar para baixo por outros motivos que a gente não sabe. A gente não sabe. Pois é. Mas, de qualquer forma, não quer dizer que você não possa andar olhando para o chão. Isso é bobagem. Não Agora, pode virar doutora Lélia, então vamos frisar isso aqui. Por exemplo... O paciente faz lá o Pilates, tal e coisa, é preciso ficar 15 dias sem fazer? Não necessariamente, depende do exercício do Pilates. Porque Pilates tem uma cama, é igual musculação peso, na academia, né? Se você for pegar, levantar, né? Vai malhar pesado. Então fica fazendo mais o alongamento, uma manutenção. Em vez de peso, que é para não forçar esse organismo, né? Grandes esforços. Entendendo sempre o seguinte, esse paciente não está doente. Ele tinha um problema, a gente resolveu, mas ele não está doente, isso não é uma doença. Isso é um processo normal da idade. Idade não é doença. Não é? Então, agora, e quando existe, então, aí, nesse intercurso, quando existe nesse momento a necessidade de vir, então, com algum aparato medicamentoso para poder melhorar essa recuperação. Ainda assim, o indivíduo pode fazer as suas atividades normalmente ou ele deve maneirar mais um pouquinho? Não, pode fazer. Na maioria das vezes, aquilo que a gente estava comentando, o que causa realmente alguma reação é a presença física de um corpo estranho dentro do olho, que cria o que a gente chama de ciclite. É uma inflamação que dá no corpo ciliar pela presença de alguma coisa mecanicamente adaptada. Isso você trata com corticoide, com anti-inflamatório, não é uma coisa do outro mundo, não é? Mas até que o organismo se adapte com aquele corpo estranho, tem um período disso daí. Até o próprio óculos, que não é um corpo estranho dentro da visão, né? Eu, por exemplo, eu digo que até hoje eu não me habituei ao óculos. E é uma verdade. O óculos, para mim, é um fator ansiogênico, uma coisa pavorosa. Vai explicar por quê. O ideal é que você não precisasse, né? O ideal seria não precisar. Muito pior não enxergar. Tanto que quando eu coloco a lente... Eu, essa semana, te falei que eu coloquei a lente nas duas vistas. Para dirigir é maravilhoso, né? Porque você tem mais campo, é um conforto, uma coisa. O óculos, essa coisa do meu bifocal, quer dizer, eu tenho que ficar, olha para cima, olha para baixo, isso dá uma ansiedade, eu não sei, mas eu me adaptei tanto com essa história. Eu não tenho nem grau para longe, quer dizer, para longe não faz nenhuma diferença. Mas o problema é você olhar assim no real. A gente trabalha no consultório, você tem que ver alguma coisa no aparelho, você tem que ver no computador, você tem que ver na tela, tem que examinar. Quer dizer, essa diversidade de distâncias que a gente tem, essa dinâmica, se não é o multifocal, ia ser. Eu, por exemplo, não consegui o multifocal.
A primeira vez que eu saí com multifocal da ótica, eu já na calçada... Beth, olha só, hoje eu posso lhe afirmar com muita segurança que mais de 90% dos casos de não adaptação de multifocal é problema na montagem do óculos. O multifocal não aceita desaforo, tolerância zero. Ou ele fica absolutamente certo, ou ele fica completamente insuportável. E eu digo porque a gente ganha, os fabricantes dão para a gente experimentar, tal, né? Então, às vezes, é um detalhe mínimo de montagem que fica desconfortável. Fica desconfortável. Eu não consegui. Mas, que eu estou de bifocal. Agora, outra coisa também que é interessante é o seguinte, o multifocal é uma grande evolução em cima do bifocal, né? Que é a chamada lente progressiva, que mudou muita coisa de anos para cá. Quer dizer, aí volta aquela história dos 40 e poucos anos atrás. Né? Naquela época era muito mais difícil você adaptar um multifocal, porque era muito mais complicado. Hoje os multifocais são mais estreitos e o campo intermediário é mais largo, quer dizer, eles diminuíram o canal de progressão, mas ampliaram a lateralidade. Para dar mais campo. Para dar mais campo. E as aberrações laterais, que era o grande sufoco do multifocal, hoje multifocal tem sistema que é feito com sulfaçagem digital. Quer dizer, você tira a gabarito, a precisão é muito maior. Né? E isso não quer dizer que é absolutamente infalível. Não, pode acontecer. Mas a grande maioria é problema na montagem. Às vezes é um ajuste na armação, uma altura, uma regulagem no óculos, você resolve o problema. O meu bifocal, por exemplo, eu faço a lente para perto com 9 milímetros. Você já viu isso em alguém? Não, mas bifocal ou multifocal? Bifocal. Olha lá. É verdade. 9 milímetros. Se for 11, já me atrapalha na visão intermediária. Aí o pessoal das óticas fica desesperado comigo, né? Mas isso não pode, laboratório nenhum vai fazer isso. Falei, olha... Mas ela restringe o campo de perto. Restringe. Ela restringe o campo de perto. Mas com esse ainda vai mais ou menos. Agora o multifocal, até agora... Vamos ver se eu faço a lente multifocal lá com vocês. Eu estou aceitando o desafio. Está aceitando o desafio? Estou aceitando o desafio. Eu vou tentar fazer a lente multifocal lá com vocês. Vou fazer uma proposta para você. Se você não adaptar... eu te devolvo? Pode devolver. Que maravilha! Com certeza. Doutora Alé, seus contatos, por favor, para o nosso telespectador. Bom, a nossa clínica, que é a Oftalmoclínica, na Moreira César. Moreira César 160, quarto andar. Telefone 2703-6100. E nosso atendimento é diário. Mas, obviamente, não tem segunda a sábado de manhã. Segunda a sábado, que maravilha. Sábado de manhã também tem atendimento. De que horas a que horas? Durante a semana? Durante a semana de sábado até meio-dia, durante a semana de 8 da manhã. Normal, de 8 da manhã até às 6 da tarde. Às 6 da tarde. Maravilha. Doutora E só Alé, não tem a questão de emergência, quer dizer, a gente atende a urgência, não tem pronto-socorro oftalmológico, mas atende urgência mas durante urgências, o dia. tá. Para finalizar, já chegamos no final, infelizmente. Deixa a sua mensagem. E deixar a gente conversando, a gente fica conversando a gente fica direto. o dia todo. Eu tenho dúvidas abertas para tirar. Então, sua mensagem para o nosso telespectador, para finalizar. Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez o convite que você, Nós é que agradecemos. Que você me fez. E eu queria deixar uma mensagem de otimismo com relação a essa questão, né, da catarata. De porque às pessimismo, vezes, não, de pessimismo não, porque às vezes você indica uma cirurgia de catarata, o cara entra em depressão, né? Você que lida com essa área, o sujeito, não vou operar, não vou fazer isso de jeito nenhum. Não é uma coisa complicada, não é um bicho de sete cabeças. E eu costumo sempre brincar com o pessoal, eu digo, olha, a única coisa que você vai sentir depois da cirurgia é vergonha de ter ficado com medo, não é? Porque a coisa é simples e é rápida. Né? Você pode levar um susto com você mesmo, né? Você não estava se enxergando bem e de repente... Mas algumas pessoas falam isso. Mas eu tinha essa ruga toda. Bom, pois é. Isso não está incluído no pacote da cirurgia. Doutora Alé, obrigadíssimo. Obrigado a você mais uma vez. Então, contamos daqui para frente com mais algumas entrevistas para esclarecer questões. Gente, meu beijo até o próximo programa.